Muito bem! Excelente sextou para você, doutora Aline Canuto, para toda a nossa equipe de trabalho. Hoje tudo, graças a Deus, em ordem. Dando entrada no programa Embalo Total para trazer minha primeira participação do dia, desta manhã do dia 19 de setembro do ano de 2025. Já quero aproveitar e agradecer a você, ouvinte e espectador, pela honrosa audiência que nos dão diariamente. Na verdade, o programa ele é exibido, ele é levado ao ar de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Vamos, que agora já chego com o meu primeiro giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Putin diz que há 700 mil militares russos na linha de frente ucraniana. Em reunião com parlamentares russos, o presidente Vladimir Putin, ele afirmou na manhã que mais de 700 mil soldados estão posicionados na linha de frente ucraniana. A Ucrânia, ele recebeu cerca de 1.000 corpos de militares mortos na guerra durante o último confronto. Isso foi o que disse as autoridades. Nos últimos meses, mais de 7 mil corpos, em sua maioria não identificados, foram levados para o país ucraniano em mais das duas diversas trocas, resultado das negociações em Istambul no início deste ano. Em comunicado, o Conselho de Coordenação de Prisioneiros de Guerra de Kiev disse que as autoridades trabalhariam na identificação dos corpos. Segundo Volodymyr Zelensky, tropas ucranianas estão realizando uma contraofensiva contra as forças russas na frente oriental, onde Kiev se recuperou 7 assentamentos. Pelo menos foi o que disse o presidente após visitar a região de Donetsk. Vale lembrar que, na verdade, nossas forças estão privando o ocupante, a Rússia no caso, da oportunidade de realizar uma operação ofensiva completa, que eles vinham planejando há muito tempo e com a qual contavam, disse ele em um discurso em vídeo. A Rússia anunciou na última sexta-feira, dia 12, que as negociações de paz com a Ucrânia estão pausadas por tempo indeterminado, mesmo com o Japão e principalmente os Estados Unidos promovendo conversas para encerrar a guerra que dura desde 2022. Putin, ele exige que a Ucrânia se desmilitarize e se renda, além de ceder suas regiões ao território russo, mesmo que não seja controlado completamente pelo país. A Ucrânia considera essa condição inaceitável e pede garantias de segurança, pois acredita que a Rússia continuaria a atacar mesmo sob um acordo de paz. Mesmo com queda no rebanho, leite gera 1,3 bilhão de reais em Alagoas para 2024. O setor pecuário alagoano registrou crescimento em 2024, alcançando 1,815 bilhão em valor de produção, segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal PPM, divulgadas pelo IBGE. O número representa o aumento de 9,2% em relação ao ano anterior, quando foram movimentados 1,662 bilhão de real. Vale lembrar que o principal motor desse desempenho continua sendo a produção de leite, que respondeu por mais de 87% de todo o valor gerado pela pecuária no estado. O segmento arrecadou 1,363 bilhão em 2024, com crescimento de 7,8% frente a 2023. Em volume, a produção se manteve praticamente estável, com cerca de 597 milhões de litros, uma alta de 0,08%. Atualmente, Alagoas ocupa a 5ª posição entre os maiores produtores de leite do Nordeste, ficando atrás de Pernambuco, Bahia, Ceará e Sergipe. No âmbito estadual, os municípios de Major Isidoro, Palmeira dos Índios e Batalha lideram a produção leiteira. Vale lembrar que, além do leite, o setor de ovos de galinha, ele demonstrou força em 2024, gerando uma receita de 178 milhões de reais. Foram produzidos 31,5 milhões de dúzias de ovos de galinha e 2,6 milhões de dúzias de ovos de codorna. A apicultura também teve presença expressiva, com mais de 538 mil quilos de mel de abelha produzido no período. Entre 2023 e 2024, Alagoas registrou uma redução de 3% no número de bovinos, encerrando o ano com 1,38 milhão de cabeças, Já os galináceos, totalizaram 4,96 milhões, sendo 1,65 milhão apenas de galinhas. O menor efetivo registrado foi o de bubalinos, com apenas 1.669 cabeças. No cenário nacional, o número de bovinos chegou a 238,2 milhões de cabeças,
queda de 0,2% em relação a 2023, mas ainda o segundo maior da série histórica. Notícia que trago agora: pesquisa Quest mostra Lula à frente em todos os cenários para as eleições de 2026. Uma pesquisa Genial Quest divulgada mostrou que Lula, presidente do PT, lidera todos os cenários testados para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, tá? E o nível de confiança de 95%. Cenários de primeiro turno. De acordo com os números, Lula venceria em todas as simulações. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o petista aparece com 32%, enquanto o adversário teria 24%. Em cenário com Michele Bolsonaro, também do PL, Lula soma 33% e a ex-primeira-dama 18%. Na disputa com Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, atual governador de São Paulo, Lula teria 35% contra 17%. Já contra Eduardo Bolsonaro, do PL, deputado federal e filho do ex-presidente, a vantagem é de 32% a 14%. Com Ciro Gomes, do PDT, o petista venceria por 32% a 11%. Em eventual embate, tá, com Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná, Lula aparece com 40% e o adversário com 16%. Contra Romeu Zema, do Novo, governador de Minas Gerais, a diferença é de 35% a 5%. Já diante de Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás, Lula venceria por 43% a 12%. Nos cenários de primeiro turno, o percentual de eleitores, indecisos varia entre 5% e 6%, enquanto brancos e nulos oscilam de 11% a 19%. Cenários para segundo turno. No segundo turno, o presidente Lula também mantém vantagem sobre todos os adversários testados. Contra Jair Bolsonaro, Lula aparece com 47%, enquanto o ex-presidente soma 34%. Em uma disputa com Michele Bolsonaro, o petista venceria por 47% a 32%. Uma disputa direta, com Tarcísio de Freitas, Lula teria 43% contra 35% do governador paulista. Contra Eduardo Bolsonaro, a diferença seria de 47% a 29%. Já à frente de Ciro Gomes, a peça mostra com Lula com vantagem de 40% contra 33%. Em eventual embate, contra Ratinho Júnior, Lula venceria por 44% a 32%. Contra o Romeu Zema, a vantagem seria de 45% a 32%. Diante de Ronaldo Caiado, o petista aparece com 46% e o governador de Goiás com 31%. Já em um cenário contra Eduardo Leite, do PSDB, atual governador do Rio Grande do Sul, Lula venceria de 45% a 22%. Vale lembrar que nos cenários de segundo turno, os indecisos variam entre 2% e 4%, enquanto os votos brancos e nulos oscilam de 17% a 25%. Minha última participação, a notícia aqui do esporte, para deixar os senhores e senhoras sempre à frente, sempre mais bem atualizados. Em meio a críticas de Neymar, Santos moderniza campo, rapaz, com grama sintética no CT Rei Pelé. O Santos iniciou a sua modernização de um de seus campos, no CT Rei Pelé, com a instalação de um novo gramado sintético. A obra está sendo realizada pela mesma empresa responsável pelos gramados do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, O processo de implantação deve durar entre 30 e 40 dias, dependendo, é claro, de condições climáticas. Após a conclusão, o piso passará por inspeção de um laboratório credenciado pela FIFA, que poderá conceder o selo Quality Pro, garantindo a certificação oficial para uso esportivo. A atualização do gramado ocorre em meio, às recentes críticas de Neymar aos campos sintéticos. O camisa 10 do Peixe já se manifestou em mais de uma ocasião contra esse tipo de piso, inclusive após agora o embate com 1-1 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, quando publicou: apesar da polêmica, o campo do CT Rei Pelé será utilizado prioritariamente pelas categorias de base e pelo time feminino. O elenco profissional, comandado por Juan Pablo Voivoda, ele será utilizado, Deixa eu colocar aqui a notícia aqui. Ele também será utilizado e poderá ocorrer do espaço em atividades específicas. O próximo compromisso do Santos será contra o time do meu São Paulo, amanhã sábado, dia 21, pelo Brasileirão Betano do ano de 2025. Na verdade não é sábado dia 21 não, é domingo, viu? Aqui na matéria está errado.
Vamos que vamos, participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Por aqui começo pelos produtos Natubio, são eles Acabe, Polimax, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. A qualidade e variedade que o senhor e a senhora procura, aqui você encontra, viu? Eu falo da Drogaria G-Farma, pois tem os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega, ligou, chegou, está à sua inteira disposição. É só ligar. O número 99938-5505. Drogaria G-Farma, nossa receita é sua saúde. Com o meu tempo estourado, eu devolvo ao som, tá? Aos estilos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois lá, minha maninha, doutora Aline Canuto, dá continuidade ao programa Embalo Total.